Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, com a verdadeira paz, com a paz que excede todo o entendimento, com a paz mais palpável que nós possamos ter. A paz do Senhor não é aquela paz frágil, aquela paz circunstancial, que dependendo da ocasião você sente. Saiu daquela situação confortável, você já não consegue mais sentir. Mas a paz do Senhor é aquela paz que tem quem vive escondidinho debaixo das asas dele. Quem habita, quem escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí a sombra do Onipotente descansará. E nesse descanso você encontra a paz que eu estou desejando, pedindo de Deus na sua vida e em minha vida, em nossas vidas. Amém. Hoje veio a palavra de Deus assim, quando eu orava. Quer comamos, quer bebamos, que seja tudo para a glória de Deus. Aí eu digo, eu vou procurar essa passagem na Bíblia. Encontrei. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31 ao 33. Você vai entender o que é essa palavra. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Devemos ter cuidado com nossas atitudes. Devemos ter cuidado para não sermos tropeço. Já pensou? Tropeço. Alguém que impede que o outro caminhe para Cristo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, Paulo disse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos. Ele aqui está exortando a igreja de Coríntios, explicando que eles devem ter cuidado em todas as suas atitudes, para fazerem tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Aí eu fui mais longe. Aí eu fui buscar uma palavra sobre isso. Como em minhas atitudes eu consegui glorificar a Deus e revelar a pessoa do Senhor para o meu próximo. Aí encontrei em Filipenses, capítulo 1, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Ele disse: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção. Fiquemos alertas, atentos para perceber as necessidades dos nossos irmãos.
e façamos tudo em amor, que o amor de Deus aumente mais e mais em conhecimento, porque você tem que conhecer a verdade. A verdade que liberta, você precisa conhecer a palavra de Deus. Como você pode amar a Deus sem conhecê-lo? Quanto mais obedecê-lo, amando ao seu próximo como você ama a você mesma, fica difícil. Por isso que você tem que crescer em amor no conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai conhecer a Deus. Mais você vai conhecer o tamanho do amor de Deus. Um amor tão grande que foi capaz de se entregar por nós, de enviar o seu próprio filho. E o seu próprio filho, no amor de Deus, que habitava nele antes da fundação do mundo, ele se entregou. Ele fez a vontade de Deus para nos salvar, para nos dar vida eterna e nos dar uma vida com propósito aqui na terra. E a vida com propósito é glorificando a Deus em nossas atitudes, no amor, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Vocês só procurem escolher, agir de forma excelente, que agrade a Deus. Assim você está glorificando a Deus. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, escolham as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Tem o dia de Cristo. Ou quando você vai, você é recolhido, ou quando Cristo voltar. Mas todos nós teremos o dia de Cristo. Nós vamos nos encontrar com Ele. Antes da vinda dele, nós iremos. E na vinda dele, ele vai recolher toda a sua igreja. Mas vamos ter o dia com ele. E esse dia será eterno. Ficaremos eternamente com ele. Não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem medo, não tem angústia, não tem perder o sono preocupado se fulano está doente ou não tem nada disso. Só tem alegria, eterna alegria. Foi isso que na cruz ele preparou para nós. Um lugar nos braços dele, cheios de alegria e de paz e de sabor. E aqui ele diz: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então é assim. Nós devemos, então, amar, que o amor da gente aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que nós só escolhamos as coisas excelentes. Neste momento, a distorção de valores vai para o beleléu, porque você entende o verdadeiro valor da vida. Você não vai dizer que é natural uma coisa que não é natural. Que a natureza não fez assim, que a biologia disse que é totalmente contrária àquilo que agora todo mundo está querendo dizer, que não pode mais estudar biologia. Não pode mais estudar biologia para criar um natural que só não é natural, que foge completamente à natureza, ao que Deus fez. Então, quando estamos no amor de Deus,
Nós só vamos escolher coisas excelentes. As coisas distorcidas, você vai ver logo que são distorcidas e vai se afastar delas e vai reprová-las. Só vai aprovar as coisas excelentes. E sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Muito, muito maravilhosa essa palavra. E eu extraí destas passagens, algumas frases que eu quero ler aqui, irmãos. Viver, nós devemos, o que é viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? É viver de uma forma onde nós possamos manifestar ao mundo o caráter de Deus pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes, que andamos com Deus, vamos revelar ao mundo o caráter e o amor de Deus. Independente das circunstâncias. Quanto mais a circunstância for desfavorável e você conseguir tirar daquela circunstância desfavorável o suprassumo do amor de Deus, você vai fazer toda a diferença. Aquela pessoa vai entender quem é Deus e vai passar a glorificá-lo. Porque na hora que você conhece Deus, a sua vontade é de adorá-lo, é de agradá-lo. É uma consequência natural. O viver para a glória de Deus é declarar através da sua própria existência que a vida pertence a alguém que é muito maior do que todos nós. Quando você começa a viver a verdade de Deus, você revela ao mundo que nós estamos na dependência e na proteção e na graça de Deus, do autor da vida. Aí nós podemos entender que a nossa vida pertence a Ele que nos fez existir. E por Ele nos ter feito, Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos deixar que o Espírito de Deus nos conduza. Esse é o nascer de novo que Jesus falou para Nicodemos. Quando ele disse é necessário que nasça de novo para conhecer e viver no reino do céu, ele disse, espera aí, tenho que voltar para o ventre de minha mãe? Isso, um homem estudioso. Aí Jesus Cristo disse, o vento, ele vem e ele vai e a gente não sabe por onde ele está indo. E ele bate em nós, então deixe que o vento do Espírito passe a governar a sua vida. Aí você, já não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. E o viver de Cristo em nós nos dá vida e nos dá sabor de viver, ao ponto de transbordarmos a glória de Deus através até das nossas atitudes. Porque as obras sem a fé, elas são mortas. Fazer sem conhecer a verdade não traz nenhum galardão diante de Deus. Mas você fazer isso, porque o amor de Deus está em você, porque Jesus habita em você, e agora você transborda do amor de Deus, você revela quem é Deus através de suas atitudes, de suas boas obras, que são consequências natural de quem crê em Deus. Aí sim, você está no caminho certo, o único, que é o caminho da vida.
O outro não é caminho, é abismo. Tem uma porta bem largona, mas quando você chega nessa porta larga é um abismo. Não é caminho. Só há um caminho, o único caminho que leva o homem até Deus. É Jesus Cristo, Yeshua, aquele que morreu por nós. Só através dele, do sangue da cruz, é que você consegue chegar diante de Deus. É que você consegue deixar que ele habite em você e aí sim você nasce de novo. E aí sim você vai mostrar, até às vezes em silêncio, num semblante seu, que a glória de Deus resplandece. A presença de Deus, ela faz isso. Agora vem a primeira pergunta. Você tem vivido para a glória de Deus? Suas atitudes revelam a glória de Deus? O que você está comendo do mundo? O que você está bebendo do mundo? Quais as coisas que você está fazendo no mundo? Nelas existe a glória de Deus? Cabe a glória de Deus nas suas atitudes? Essa resposta, você e Deus. Não precisa falar. Precisamos apenas refletir. Será que eu tenho vivido para a glória de Deus? Será? Ou será que eu ainda preciso melhorar muito para conseguir? E como que eu vou conseguir melhorar muito se em mim não há forças? É buscando aquele que quando habita em mim, eu fico vitaminada, eu fico fortalecida nele. Oh, Deus bom! A segunda pergunta. Tem sido a sua existência uma manifestação do que Deus é? A sua existência, a sua vida, tem manifestado o que Deus é para o seu próximo? Você tem dado bom testemunho em suas atitudes? As pessoas têm percebido a presença de Deus em sua rotina, no seu dia a dia, na sua rotina. As pessoas têm percebido a presença de Deus em sua rotina? Devemos nos apegar àquele que nos amou primeiro. Antes que você o conhecesse, ele já te amava, ele já te escolheu. Devemos nos apegar a ele, aquele que nos amou a tal ponto de morrer por nós. O motivo de nossa existência deve ser para a glória do Senhor. E como viver para a glória de Deus? Pergunto novamente. Dando frutos de justiça. Frutos de justiça. A justiça está de cabeça para baixo. Já perceberam?
Mas a palavra de Deus, ela não mudou. Estão tentando alterá-la, mas não vão conseguir, não. Essa minha fica bem guardadinha aqui. E enquanto vida eu tiver, eu só falo da verdade que tem nela. A palavra de Deus. Viva e eficaz. Então, estamos dando frutos de justiça? Estamos buscando a presença de Deus para alcançarmos a santidade, que é a separação do mundo, o afastamento do pecado? Se fizermos isso, estamos agindo certo. O nosso comportamento revela quem Deus é? O que devemos fazer? Andar em santidade, escolher as coisas excelentes, mesmo que hoje o mundo até processe você porque você quer uma coisa excelente. Ontem eu ouvi um testemunho muito triste de uma pessoa que ela crê profundamente em Deus, que ela tem 2 filhos e ela busca o máximo obedecer a Deus. Ela anda procurando agradar a Deus, nas suas atitudes, glorificar a Deus. E aí ela disse que o filho dela chegou da escola triste, porque disse que isso numa escola muito renomada, uma escola muito boa, muito cara. E ela disse que foi porque houve uma pergunta sobre homofobia. E ela disse que as crianças, primeiro que eu acho até uma pergunta descabida num grupo de crianças. Porque eu acho assim, a partir de 12 anos, porque 12 anos é adolescência, começa a adolescência, até no Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso, que é a partir dos 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, que cheguem essas perguntas. E não a crianças de 6 ou 8 anos. Mas a pergunta chegou. O professor, por algum motivo, na escala do que ele tinha que ensinar às crianças, ele precisou de perguntar sobre homofobia. Que daí eu já discordo essa pergunta num grupo de crianças. E aí uma das crianças, uma só, entendia do assunto. Se eu sei o que é. E eu odeio os homofóbicos. Uma criança, olhe como era que estava a mente desta criança. Alguém falou de homofobia para esta criança, desrespeitou a infância dela e ainda achou por bem colocar na cabeça da criança que ela deve odiar os homofóbicos. E ali nós percebemos que a ideia é o seguinte: se você é hétero, então você odeia o homofóbico. E não é verdade. Odeia o homossexual. E não é verdade. O hétero não odeia o homossexual. Mas vamos deixar o hétero ser hétero? E o homossexual escolheu ser homossexual, enquanto não conhece a palavra de Deus, não sabe que para Deus é abominação? Então, ele seja homossexual até o dia que ele entender a palavra de Deus e ele for liberto. Ou não, ele que escolhe. Mas peraí, tá faltando alguma coisa aí.
Deixe a criança que nem sabe o que é escolha sexual, opção sexual. Deixa ela ser criança. Vai ensinar a criança a ler, a escrever, a conhecer geografia, história, ciências. E essa parte aí, deixe primeiro ela ser, pelo menos, adolescente, para ela entender do que se trata. Eu sou contra a homofobia. Eu não odeio ninguém, nem o homofóbico, nem o heterofóbico, porque nós sabemos que tem. E tem muitos que odeiam a pessoa simplesmente porque é heterossexual. Aqui não tem ódio. Aqui tem o amor de Deus esclarecendo que as escolas têm que entender o tempo de falar sobre um assunto tão polêmico. Porque fizeram uma polêmica muito grande com este assunto. O comunismo resolveu separar a sociedade em diversos, fragmentar a sociedade. Então aqui tem o branco, tem o negro. Aqui tem o idoso e o jovem. Aqui tem o hétero e o homossexual. Eita! Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E o amor de Deus tem que reinar em nossos corações. Chega de facções. Usando ali, colocando ali ideias absurdas. Colocar na cabeça de uma criança. Não pode existir nem homofobia, nem heterofobia. A fobia, que é uma resistência de uma forma cheia de ira, de ódio, de preconceitos, disso e daquilo, não pode existir isso. De ambas as partes. Porque o heterossexual e o homossexual são do mesmo nível diante de Deus. Não existe separação entre nós. O amor de Deus que tem que prevalecer. Agora, porque existe esse amor, essa unicidade, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele não disse que o negro, ele odeia o branco, que o branco odeia o negro, que o heterossexual odeia o homossexual, que o homossexual odeia o heterossexual. Não! Isso é um absurdo. Isso é a ideologia satânica do comunista. Os comunistas querem negar a Deus, querem destruir a família, querem fragmentar a sociedade para conseguir dominá-la com mais facilidade. Uma sociedade unida é uma sociedade forte e ela unida em Cristo. Não tem quem resista a ela. Ela firmada na rocha, não há quem possa com ela. Aí o que é que eles estão fazendo? Lançando setas de facções, de separação, formando grupos separados para fragmentar a sociedade e fragilizar a instituição mais importante que o Senhor fez, a família. Ele fez o homem e a mulher para darem frutos, para crescer a humanidade. Agora estão querendo extinguir a humanidade. E ai de você se disser timidamente: eu sou heterossexual e eu não tenho vontade de ter relacionamento homossexual. Dá licença? Não! Então você é preconceituoso, é preconceituosa. Eita, que isso tem que acabar. Vamos acabar com isso, minha gente. Todo
mundo é igual. Não pode ter violência. Não pode ter agressão. Ninguém pode humilhar ninguém. Está de um jeito que a criança, como tinha na cartilha, que eu vi a cartilha, mostrando que a cartilha que ia ser implantada nas escolas, viu? Se Haddad tivesse ganho para presidente da República, porque foi ele que fez a cartilha com outro grupo dele. O grupo que queria destruir as famílias. Que dizia assim nessa cartilha. Tem uma parte que o menino que é filho da família natural, que nasceu do coração de Deus, esse menino era um menino infeliz, excluído, ninguém gostava dele. O povo só gostava do menino que era da casa que tinha 2 homens que tinham adotado esse menino, para que esse menino, este sim, era um menino feliz. Nesta casa não havia briga de murros, de soco, testosterona com testosterona, não. Nesta casa havia todo o aparato, ali estava todo mundo unido. Mas na casa que era o homem e a mulher viviam brigando e a criança era tão infeliz. Lavagem cerebral, o nome disso. Lavagem cerebral dos comunistas. Só isso. Mas Deus é tão grande que o mal não prevaleceu. Que o mal não prevaleceu. Agora nós temos que orar, viu, irmãos? Porque nós sabemos, está bem pertinho, já é o próximo ano, que vão haver as eleições para presidente. E o Satanás está lutando com gás. Agora, o poder de Deus superabunda quando há abundância do mal. A abundância do poder de Deus de forma super. Isso me traz paz. Vejam que a facada que deram contra o presidente da República, porque ele defendia a família. Ele foi taxado de tudo que vocês possam imaginar. Porque ele defendia a vida. Porque se você destruir a família natural que Deus fez, vai faltar frutos. Não vai ter mais humanidade, não. Vai extinguir a humanidade. Mas a facada que deram fez com que Deus elevasse ainda mais o número de pessoas pensantes que viram, peraí, eu não posso deixar alguém que manda dar facada em pessoas para vencer uma eleição. Aí muita gente correu e se afastou da esquerda, porque viu o que estava acontecendo ali. Estava acontecendo aquilo rasgadamente. Era uma coisa horrível que estava acontecendo. Vocês viram. Mas o amor de Deus prevaleceu. O poder de Deus prevaleceu. E hoje nós estamos aqui podendo ainda falar e podendo segurar a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Ela não foi proibida. Ela seria proibida. Graças a Deus. Deus é bom. E que Ele nos proteja. Que Ele nos proteja. Aí, esta minha amiga, prima de coração, irmã em Cristo, ela disse que falou com o professor. Professor, o que está acontecendo? A minha criança chegou triste, porque disse que viu ali uma reação tão violenta quando falou do assunto da homofobia, e eu estou preocupada.
Primeiro porque esse assunto chegou aos ouvidos do meu filho antes da hora, sem a minha autorização. Não pode. A gente tem que brigar por isso. Segundo, porque eu vi muita violência. Havia naquela criança um pedido de socorro, ela estava precisando de ajuda. É isso que a gente vê. Então ela chegou e falou com o professor assim, professor, aconteceu isso, isso e isso. E eu fiquei preocupada. Eu quero que o meu filho tenha educação, eu quero que ele que ele tenha conhecimento do que precisa conhecer. Mas esse assunto me preocupou. Na escola, na idade dele. Ei, os pais têm que estar bem atentos para isso. Temos que estar atentos. Eu, como avó, sou atenta, fico antenada o tempo todo. O meu neto me chamou, vovó, vem aqui, porque eu tinha explicado para ele. Quando você viu uma coisa estranha, pode chamar vovó. Aí ele estava assistindo desenho animado e de repente terminou aquele vídeo, começou mostrando embaixo outras opções. Uma das opções era Margarida. Que Margarida, menina? Mônica, que é aquela turma da Mônica. Era Mônica, no desenho da Mônica, uma dos personagens do desenho da Mônica tinha uma menininha num lugar com o vento subindo, a calcinha dela aparecendo, ela assim assustada segurando aqui um pedacinho da roupa e a calcinha toda aparecendo, naquela cena de Hollywood que a mulher fica debaixo do vento e o vestido sobe, era aquela cena e Cascão e Cebolinha babando com a língua de fora e babando olhando para aquela criança com a calcinha de fora e o vento subindo. O que é isso? O nome disso é maldade. E ele me mostrou aquilo ali. Estamos vivendo num tempo que ou a gente corre atrás do prejuízo, ou então não temos como voltar atrás. Aí vai ser uma desgraça atrás da outra em nossas vidas. É pandemia, é fome, é miséria, é destruição, porque é uma forma de você, pela sua omissão, dizer, homem, quer saber de uma coisa? Tô nem aí. E se a igreja se omitir, a igreja do Senhor perece. A igreja não pode se omitir diante disso. A igreja do Senhor tem que ser mais fortalecida agora. Tem que correr atrás desse prejuízo. Temos que recorrer ao legislativo e exigir dele que nesse YouTube não tenha essas coisinhas oferecendo para a criança, não. Tem não, é para ter isso não. Outra coisa que também não pode ter. Quando você vai pedir no YouTube um louvor, uma pregação, agora está colocando pornografia. E tem uma coisa, você não tem a opção de pular. Não tem pular anúncio, pois só bota pular anúncio depois que aparecer não sei quantas pessoas balançando. Antes era balançando com um short, agora é com uma roupa dentro, com um short dentro das nádegas e elas balançando sem parar e uma música satânica e elas balançando e quando sai essa cena e você esperando para pular, para você ver o louvor ou a pregação que você quer e você ali, que chega que a música tá aí, então é sinal que a pobre da moça ainda tá se balançando todinha. Chega, Jesus. O pornô aí, será que passou? Aí você espera, espera. Quando terminar a música, cuidado. Pode ser que pule para outro pior. Aí você fica atento. Só veja ali onde é pular, pular. Aí você tira. Isso tem que acabar, minha gente. Cadê o respeito a gente? Acabou o respeito?
Quem quiser pornografia vai ter que escrever pornografia. Aí pode botar propaganda de pornografia, sem problema nenhum. É porque a pessoa quer ir para o inferno. Mas você que está procurando louvor e adoração a Deus e pregação, você tem direito de só ver propaganda voltada para a palavra de Deus. Propaganda de outras pregações, de outros louvores. Porque você está buscando o quê? Eles têm que respeitar o que você está buscando. É sua escolha. Eles não estão aceitando a sua escolha. Eles colocam assim, você quer ouvir o louvor? Mas você primeiro vai ter que ver isso. Eita, tem que acabar com isso. Vamos recorrer ao legislativo? Vamos. Vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer uma ação popular, vamos agir. Tá difícil da gente assistir, abrir aqui o YouTube. O YouTube tem que entender. Olha, tão interessante, engraçado. Quando a gente coloca alguns assuntos, eles ficam lançando propagandas daquele assunto. Mas quando é voltado à palavra de Deus, tem que primeiro ter isso. Tem que primeiro ter pornografia. Tem que ter isso primeiro. Para com isso, YouTube. Você vai ter que me respeitar. E respeitar o povo de Deus. Com isso, pode ser que você até de alguma forma queira me punir. Tô dando recado para você, YouTube. Viu? Eu vou fazer uma coisa. Vamos nos movimentar, porque nós não aceitamos que quando nós estamos buscando a Deus, vocês lancem propagandas de pornografia. Não interessa para nós. Entendeu? Faça o seguinte, mude essa atitude, senão nós vamos processar vocês. Tá bom? Recado dado? Pronto, vou continuar. Então vamos escolher as coisas excelentes que são contrárias ao mundo. É fácil você saber o que é que te leva para Deus. É o inverso do que o mundo está oferecendo. O mundo nos odeia. Vamos ter consciência disso, a palavra de Deus já disse. O mundo nos odeia. Enquanto que nós amamos o nosso próximo. E o amor de Deus, através de nós, de nossas atitudes, de guerreiros de Cristo, mas guerreiros cheios de amor por Deus e pelo homem, por Deus e pela humanidade que está correndo para a morte eterna. O que entristece a minha alma é saber que agora tem um monte de gente correndo para a morte eterna. O amor de Deus me constrange a amar essas pessoas ao ponto de brigar por isso. O amor de Deus que vai transbordar nos nossos corações e vai chegar nos corações daquelas pessoas que estão cheias de ódio. Imagina uma criancinha dizendo eu odeio. Foi uma lavagem cerebral muito grande, porque criança não odeia, não. Criança ama. Assim, o amor de Deus transforma o coração daquele que estava perdido, mas que encontrou em Deus a essência da vida, para que possa conhecer o amor de Deus. Essa pessoa que está perdida, para que ela possa conhecer o amor de Deus, ela precisa que nós tomemos uma atitude que glorifica a Deus.
Entendeu? Nós temos que ter atitudes que glorifiquem a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Em tudo que você estiver fazendo, sinta o amor de Deus, porque você vai fazer de uma forma excelente, se for com o amor de Deus. O amor de Deus acaba com as divisões, com as rixas, com as facções. O amor de Deus nos une. Nós nos tornamos um em Cristo, e Cristo em Deus, e Deus em Cristo, e Cristo em nós. O amor de Deus. No amor do Pai. Amém, irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos. Hoje eu coloquei o pedido de oração no testemunho e no pedido de oração da minha irmã amada em Cristo, Gleice. Gleice colocou assim: gratidão a Deus por tudo o que Ele representa para nós como igreja. Meu coração está grato a Deus, pois a certeza de que Ele tem ouvido nosso clamor como igreja, escolhida e separada do Senhor para servi-lo. Essa igreja está sendo muito agraciada por Deus. A igreja que se dispôs a servir a Deus, a ser útil, a perguntar a Deus, Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu te sirva? E Ele nos revela. Aí continua Gleice. Temos clamado pelas nações, por toda a terra, pela cura da pandemia, para que essa pandemia vá embora, para que sejamos curados desse vírus da pandemia. Pela nossa família, pela saúde dela, pela libertação e salvação de nossa família. E temos alcançado graça, muita graça, diante do Senhor. Glória a Deus! Aí ela continua. Eu não sabia que meu irmão Gênesis estava com Covid. Só fiquei sabendo com uma semana depois. Mas já agradeço a Deus, pois mesmo sem saber, ela não sabia que ele estava com Covid, mas ela estava orando por ele e pelos outros irmãos e irmãs. Aí ela disse, pois mesmo sem saber, nós já estávamos orando por ele e toda a nossa família. E eu vi o agir de Deus na vida dele, com cura, em 10 dias. Ele, para a honra e glória do Senhor, está bem. Fez uso de ivermectina como profilaxia, ela disse. E a esposa dele, Ivone, também testou positivo. Estava com um pouco de febre e sem fome. E aí ela me ligou preocupada para orar pela cunhada dela, pedindo para Deus chegar ali. E nós oramos juntas. E graças a Deus a febre deixou. Ela disse que ela estava com febre e sem fome. Mas para a honra e glória do Senhor, ela foi medicada com a medicação certa, passou a febre, sentiu fome, está melhor e vamos continuar orando, porque Deus está nessa situação. Aí ela disse, o cunhado de Ivone, agora porque ela estava falando da cunhada dela, que o nome é Ivone, mas ela já vinha me pedindo oração pelo cunhado de Ivone. O cunhado de Ivone, Augusto, estava no hospital na UTI e para a glória de Deus ele está bem. Ó Deus grande, ele atendeu o nosso clamor. Deus é infinitamente maior e poderoso. Quer libertar, salvar o seu povo. Obrigada, Deus. Obrigada por esse tão especial ministério Despertar com Cristo.
Obrigada, Senhor, pelo ministério que o Senhor nos deu. Nós te louvamos e te agradecemos por ele, Pai. Livra nossa família desse vírus, ela disse. Extingue-o do nosso meio. Vamos pedir assim a Deus, Senhor, livra todas as famílias da terra. E a família de Gleice e a minha família também. Todas as famílias da terra deste vírus da pandemia. Vamos orar assim. Livra nossa família desse vírus. Extingue-o do nosso meio, Senhor. E de todo o universo. Mas liberta seu povo. Porque ela sabe que esse vírus foi porque o povo estava caminhando para a morte. E Deus permitiu o vírus para que a gente olhasse para o céu. Parasse de correr para o abismo e caminhasse para a vida. Aí, por isso que ela disse, mas liberta seu povo, Senhor. Abra os seus olhos no nome santo de Jesus. Aí ela disse, vamos continuar orando pela recuperação total de Betinha. Betinha, que a gente vem pedindo a Deus pela cura de Betinha. Pela total recuperação de Betinha, de Gênison, de Ivone, de Augusto, de Dona Nininha, pela mãe de Thalita, que apresentou sequelas da Covid nos olhos, que vai ao médico, mas está bem, ela já está curada da Covid. Que Deus abençoe cada vez mais o despertar com Cristo. Amém, Gleice. Que Deus abençoe cada vez mais o despertar com Cristo, Gleice. Aí ela disse, dê muita saúde para Deusinha, tá pedindo saúde para mim. Obrigada, Gleice. Sim, meu Deus, nos dê saúde, Pai, a nós todos, a Gleice, a todos nós, Paizinho. A minhas irmãs, meus irmãos, a Aninha, toda a minha parentela. Recuperação total daqui, Senhor, como foi? Ela disse, dê muita saúde para Deusinha, esposo, meu esposo, que Deus dê saúde ao meu esposo. Filhos, os meus filhos, que Deus dê saúde, dê salvação, faça meus filhos, todos os meus filhos, os meus filhos que nasceram do meu ventre, os meus 3 filhos que nasceram do meu ventre, os meus filhos de coração, Jackson e Rominho, os meus filhos espirituais, que eu não posso citar o nome porque são muitos os meus filhos espirituais. E os meus netos, que são muitos também, os meus netos. Além dos 3 que nasceram, dos 3 filhos que nasceram da minha barriga, Taizinha, Thaís, Daniel e Lucas, eu tenho também os meus netos. Olha, é João Pedro, é Paulo Henrique, é Mateus de Jackson, é o outro, são muitos, são os filhos dos meus filhos, os meus netos. Natália, agora Pedro, que é o esposo de Natália, também é meu neto. E o meu bisneto, que é Davizinho. Já nasceu um bisneto, graças a Deus. Que é Davizinho. Que Deus os abençoe, meu Deus. Jackson, e o canal de Jackson, que Deus use grandemente Jackson ali no canal, Senhor. Um canal muito bom, fazendo pensar, que ele é operador na área de direito, não é? Ele é advogado militante e também um servo, ou melhor, ele é primeiro um servo do Deus Altíssimo e depois um advogado militante. E ela pediu oração por eles. Que Deus cumpra todos os desejos do nosso coração, segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Gleice. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, eu te consagro todas estas pessoas que Gleice falou, meu Pai.
consagro no teu altar. Eu te consagro todas as pessoas que estão agora em suas casas, se tratando do vírus da pandemia. Outras que nem sabem que estão contaminadas. Outras que já estão boas, já estão curadas. Outros que já estão nos hospitais, Outros, Pai, que precisaram estar na UTI agora. Os que estão entubados, meu Pai, eu te consagro todos os seres viventes que há na terra. Todos nós e toda a terra e todas as coisas eu consagro a ti. Todas as causas também no teu altar. Que venha o teu reino sobre a terra. Que venha o teu perdão. Que venha a tua misericórdia. Que venha as tuas águas lavando, purificando, tirando todo o mal que assola a terra e a humanidade. Livrai-nos de todos estes males, Senhor, e dá-nos a tua salvação e a tua paz, e assim a tua cura. Sara a nossa terra, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, que está sentado à tua direita intercedendo por nós. É no nome dele, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus é bom. Deus, ele é o conforto. Eu peço a Deus que Deus agora visite todos os familiares de Geísa. Geísa foi para a glória, Senhor. Geísa foi recolhida pelo Senhor no dia de ontem. O Senhor achou por bem recolhê-la. E eu sei que ela está, Pai, muito mais feliz agora porque ela está com o Senhor na glória. Mas eu vos peço que o Senhor conforte todos os seus familiares, toda a sua parentela, todos os seus amigos, os seus colegas, nós que fomos colegas de trabalho, eu que tive o prazer de trabalhar com ela e de ver no testemunho dela, meu Pai, que ela te ama, ela te buscava, ela te temia. O filho dela, eu lembro na época, eu trabalhei com ela há muitos anos atrás, o filho dela era pastor. Que o Senhor chegue ali, em todos os seus familiares, trazendo o refrigério, o conforto que só o Espírito Santo sabe trazer. Porque nós que sabemos, Pai, que todo aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Nós temos paz, nós temos o Teu conforto, pois que este conforto seja derramado sobre toda a família de Geísa e sobre todas as famílias que estão enlutadas. É o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo e já vos agradeço. Porque eu sei que o Senhor trará conforto sim para todos eles. Porque, gente, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tem aqui. Leia. Alimentem-se desta palavra, que aí sim, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do Senhor. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém.